Bem-vindos ao tópico 2 da segunda unidade de tópico. Eu não coloquei muitas animações, né? Deixei ele bem mais bruto, menos trabalhado. E aí eu quero a opinião de vocês, se vocês preferem assim, nesse modelo, ou no modelo onde tem animação e vai aparecendo o assunto de cada vez. Tipo, então vamos lá, vamos falar a respeito do tecido muscular primeiro. O tecido muscular, ele é dividido em 3 tipos: esquelético estriado cardíaco e liso. Cada tipo de tecido vai possuir características distintas, ou seja, características diferentes, e também vai ser responsável por desempenhar um papel específico. Com relação ao tecido muscular estriado e esquelético, ele é responsável por gerar força e movimento, um movimento voluntário. Ele é formado por fibras as longas, que são as fibras musculares. Essas fibras, elas são cilíndricas e multinucleadas, e elas vão se organizar ali em feixes paralelos. Precisamos entender que as fibras musculares, os feixes e o tecido muscular, e o músculo propriamente dito, ele vai ser recoberto por uma capa de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo responsável por cobrir as fibras musculares é o endomísio. Já o perimísio, ele vai recobrir o grupo ali de fibras, que se chama fascículos. O epimísio, ele vai ser responsável por recobrir todo o músculo, proporcionando ali suporte e sustentação. O exercício físico intenso, ele pode favorecer o aumento no diâmetro da fibra. Isso é considerado uma hipertrofia. E esse aumento, ele vai oscilar entre 10, 100 ou até mais micrômetros. Em contrapartida, o desuso, ele pode causar a atrofia, que vai ser a redução no diâmetro dessas fibras, tornando-as mais finas. O interior das fibras é preenchido por centenas e até milhares de miofibrilas. Essas miofibrilas, elas vão ter diâmetro de 1 a 2 micrômetros. Cada miofibrila é formada por cerca de 1.500 filamentos de miosina e 3.000 filamentos de actina, que vão ali estar dispostos lado a lado. Daí, que é a banda isotrópica, quando vista no microscópio, ela compreende a parte mais clara. Isso ocorre em razão da luz polarizada atravessar os filamentos finos de actina. Já a banda A, que é a banda anisotrópica, quando vista no microscópio, ela vai compreender a parte mais escura, porque ela vai ser formada por filamentos de actina e também por filamentos de miosina. Pelo fato dos filamentos de miosina serem filamentos mais espessos e ainda ter uma camada de filamento de actina, nessa parte vai haver uma dificuldade de passagem de luz. Por isso que essa região ela vai ser uma região mais escura. O comprimento das bandas ele vai variar conforme a posição do músculo, ou seja, se o músculo está em repouso, se o músculo está em contração ou estiramento passivo. A banda A, ela vai ter comprimento constante em todas as fases de contração. Ou seja, durante a fase de contração, o comprimento da banda A vai ser o mesmo. Diferente da banda I, que vai ser maior quando o músculo estiver estirado, menor quando ele estiver em repouso e extremamente curto quando ele estiver contraído. A linha Z, ela é uma linha transversal escura e ela é responsável por dividir ao meio cada banda I. Os filamentos de actina, eles vão estar ligados ali a essa linha. Além disso, ela também vai ser responsável por ligar as miofibrilas no músculo. A banda H, ela se encontra no centro da banda A, e é uma parte clara, composta ali pelos filamentos de miosina. Na banda H, vai ter apenas filamentos de miosina. A linha M também é encontrada no meio da banda A e compreende ali uma linha mais escura. E, por fim, o sarcômero, que é o segmento entre as duas linhas Z, incluindo ali a banda A, e metade de duas bandas I, sendo a estrutura que se refere à contração. O tecido muscular estriado cardíaco, ele vai ser encontrado apenas no coração. Ele vai ser responsável pela realização da contração rítmica e contínua. As células musculares cardíacas, ou cardiomiócitos, são células mononucleadas que estão conectadas por discos intercalares, facilitando ali a propagação dos impulsos elétricos e permitindo a contração coordenada do coração. Essas células, elas possuem muitas mitocôndrias. E essas mitocôndrias, elas vão ser responsáveis por fornecer energia para que a contração ela ocorra de forma contínua e não haja problema nisso. O tecido muscular liso, ele é encontrado nos órgãos internos e vasos sanguíneos, além de intestino e bexiga. É um tecido que não apresenta estriações visíveis ao microscópio, e suas células, elas são fusiformes e mononucleadas. O tecido, a contração, ela vai ser lenta e sustentada, essencial para que ocorra a vasoconstrição e o peristaltismo ali no intestino, por exemplo. Com relação às doenças do tecido muscular, a miastenia grave, ela é uma doença autoimune que vai afetar a comunicação entre nervos e músculos. É uma condição onde o sistema imunológico ele vai atacar os receptores de acetilcolina na junção neuromuscular, que é a junção entre o neurônio e o músculo, impedindo que ocorra a transmissão eficaz dos impulsos nervosos para o músculo. Pacientes com essa doença vão apresentar fraqueza muscular, principalmente após a realização de atividades repetitivas, pois essas atividades vão esgotar a capacidade dos receptores remanescentes de manter a contração. A hipertensão arterial também é uma doença do tecido muscular e é caracterizada pelo aumento na contração dos músculos lisos das artérias, gerando ali uma elevação crônica da pressão arterial. Nesse caso, a vasoconstrição ela vai persistir e com isso vai ocorrer a redução da elasticidade das artérias e aumento na resistência ao fluxo sanguíneo. Isso tudo vai causar uma sobrecarga no coração, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Outra doença é a síndrome do compartimento, que é uma condição sistêmica que pode afetar todos os músculos. É considerada uma emergência médica, pois o aumento na pressão dentro de um compartimento muscular fechado, ele vai comprometer a circulação sanguínea. Isso pode gerar um quadro de isquemia e até necrose do tecido. Quando não tratada, ela pode causar danos celulares irreversíveis e até amputação do membro afetado. Com relação à unidade motora, os neurônios eles vão inervar o sarcolema das fibras musculares, em especial na placa motora. A placa motora, ela possui várias microvesículas de acetilcolina, vai ser onde as acetilcolinas vão ficar armazenadas. Quando o impulso nervoso ele chega a essa placa motora, a acetilcolina vai ser liberada e vai excitar as fibras musculares. Com isso, o sarcolema ele vai ser despolarizado. Quando ocorre uma interrupção na liberação da acetilcolina, vai ocorrer o relaxamento. Ou seja, quando a acetilcolina ela atinge ali as fibras musculares, ela vai promover a contração. Quando essa liberação da acetilcolina ela para, vai ocorrer o relaxamento. A unidade motora, ela é formada por um neurônio alfa e uma fibra muscular. A unidade motora ela vai ser responsável por controlar a atividade muscular.
E cada fibra, ela vai ser inervada por um único neurônio motor. A junção da fibra muscular e do neurônio motor forma ali a placa motora. O número de fibras de uma unidade motora, ela pode variar. Nos músculos pequenos, como por exemplo nos músculos dos olhos, vão ser cerca de 3 a 6 fibras. Já na laringe, vai ser cerca de 2 a 3 fibras em cada unidade motora. Já no caso dos músculos grandes, a quantidade ela pode variar, sempre a presença de muitas fibras. As fibras de uma unidade motora estão espalhadas e intercaladas com outras fibras de outras unidades motoras. As unidades motoras individuais, elas se combinam, formando um músculo complexo com características distintas. Sendo assim, sua resposta adaptativa vai depender dos tipos de unidades motoras presentes e das atividades que elas vão realizar. As fibras tônicas, que são fibras de contração lentas, ou fibras tipo 1, encontradas na maioria dos músculos responsáveis pela postura. Já as fibras de contração rápida, que são as fibras tipo 2, elas vão ser encontradas em músculos fásicos e têm como característica a contração e o relaxamento rápido. A unidade motora tipo 1, que é a unidade de contração lenta, ela tem limiar de excitabilidade mais baixo e velocidade de condução menor. Elas vão ser recrutadas para realizar movimentos cotidianos e atividades que vão exigir esforço de baixa intensidade. Já a unidade motora tipo 2, que é aquela unidade de contração rápida, ela tem limiar de excitabilidade mais alto e velocidade de condução maior. Vão ser recrutadas principalmente para a realização de movimentos rápidos e atividades que exijam esforço e alta intensidade. Distrofias musculares compreende doenças genéticas caracterizadas pela degeneração progressiva das fibras musculares. Essa degeneração ela pode ser causada com o tempo, fraqueza e perda de massa tecidual. São doenças consideradas severas, possuindo múltiplos graus de severidade. Com relação à fisiopatologia da doença, ela vai estar ligada a mutações em genes que vão codificar proteínas que são essenciais para manter a integridade do sarcolema. Proteínas como, por exemplo, a distrofina, elas são fundamentais para a manutenção da estrutura e função dos músculos. A ausência ou disfunção dessas proteínas vai gerar uma fragilidade estrutural, permitindo que as fibras musculares elas sejam danificadas durante a contração muscular. Se as fibras musculares elas forem danificadas, vai haver uma substituição pelo tecido adiposo ou fibroso não funcional. Existem vários tipos de distrofias musculares e cada uma vai ter uma característica e uma genética diferente. A distrofia muscular de Duchenne, mais comum e é considerada grave, é resultado de uma mutação no gene DMD, responsável por codificar a distrofina. Sem a distrofina, as fibras elas se destroem rapidamente, gerando a fraqueza muscular severa, além da perda da capacidade de andar na adolescência e complicações respiratórias e cardíacas na idade adulta. A distrofia ela vai afetar principalmente os meninos e a sua herança genética vai estar ligada ao cromossomo X. Com relação à distrofia muscular de Duck, também vai afetar a distrofina, mas de forma menos severa. Ela permite que os indivíduos afetados tenham ali uma vida mais longa e menos incapacitados. Com relação à distrofia muscular fácil escapulomeral, ela é caracterizada por uma fraqueza muscular que vai começar na face e nos ombros e progredir de forma lenta para outras partes do corpo. Essa condição ela vai estar associada a delegações no cromossomo 4, afetando a regulação de genes importantes. A distrofia muscular congênita, ela compreende um grupo de distrofias presentes desde o nascimento ou início da infância. Geralmente ela ocorre em razão de mutações que vão ocorrer no gene responsável por codificar as proteínas envolvidas na estrutura e manutenção da matriz extracelular muscular. O tratamento das distrofias ainda é considerado um desafio. Isso por causa da sua natureza genética. Porém, existem terapias que são baseadas em corticoides, como a prednisona, que vão retardar o progresso da fraqueza muscular, principalmente na DMD, reduzindo a inflamação e promovendo a estabilidade da membrana muscular. Existem terapias gênicas que estão sendo investigadas e se mostram promissoras, como, por exemplo, a utilização de vetores virais para a introdução de genes funcionais nas células musculares. Estudos recentes têm explorado o uso de CRISPR, Cas9, para corrigir a mutação no gene DMD, oferecendo ali potencial para tratamento mais eficaz no futuro. Com relação à terapia com célula-tronco, ela visa regenerar o tecido muscular que foi danificado. Existe um estudo onde utiliza-se células-tronco mesenquimais que vão conseguir se diferenciar em células musculares para melhorar a função muscular em animais com distrofias musculares. A partir disso, estágios clínicos estão sendo feitos para analisar a eficácia e segurança desse tipo de terapia em humanos. Atualmente, o tratamento disponível para elas, para as distrofias, é paliativo, controlando apenas os sintomas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Com relação à miastenia grave, é uma doença autoimune, onde os anticorpos produzidos eles vão atacar os receptores de acetilcolina na junção neuromuscular, acarretando fraqueza muscular flutuante e fatigável. Existem pacientes com miastenia grave soro negativo, onde os anticorpos eles não são detectados. O agravamento da doença ela pode causar insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica, situação conhecida como crise miastênica. O seu tratamento inclui fármacos sintomáticos, como a piridostigmina, e modificadores de curso evolutivo da doença, os imunossupressores como prednisona e azatioprina. A doença ela pode apresentar vários subtipos, dependendo da idade de início, distribuição de fraqueza muscular, tipo de anticorpos e patologia do timo. A doença ela pode se manifestar em qualquer idade, ou seja, desde o nascimento até a velhice, porém, ela é mais comum na fase juvenil. Nas mulheres, o pico é entre 20 e 40 anos, ou entre 60 e 80. E nos homens, a predominância é na idade avançada, a partir dos 60. Com relação à síndrome de Guillain-Barré, é uma doença neurológica autoimune que vai afetar o sistema nervoso periférico, gerando a fraqueza muscular e, em casos mais graves, paralisia. Na sua fisiopatologia, o sistema imunológico ele vai atacar os nervos periféricos, em especial a bainha de mielina, ou até o próprio axônio, fazendo com que ocorra a desmielinização ou causando danos ali no axônio. Isso vai fazer com que ocorra uma interrupção ou retardo na condução dos impulsos nervosos. A sua etiologia, ou seja, a sua causa, ela é multifatorial e geralmente ocorre devido a uma infecção viral ou bacteriana. A estimativa é que 2/3 dos casos da doença elas sejam desencadeadas por infecções. A mais comum é a Campylobacteria jejuni. Porém, existem outros agentes que também podem causar esse problema, como o vírus Epstein-Barr
citomegalovírus e o mais recente, o Zika vírus. A infecção, ela vai provocar uma resposta imunológica desregulada e com isso os anticorpos eles vão e atacar os gangliosídeos, que são os componentes da membrana celular presente nos nervos periféricos. O tratamento é sintomático, ou seja, depende dos sintomas e de suporte, com foco na aceleração da recuperação e prevenção de complicações graves, como a insuficiência respiratória. Os tratamentos de primeira linha utilizados são plasmaferese e terapia com imunoglobulinas intravenosas, que apresentam resultado significativo. A plasmaferese, ela vai remover os anticorpos patogênicos do plasma sanguíneo e a imunoglobulina intravenosa, ela vai fornecer anticorpos saudáveis que vão modular a resposta imune e reduzir a inflamação e o dano nos nervos. Ambos os tratamentos eles são eficazes em acelerar a recuperação funcional e a escolha entre eles vai depender dos fatores clínicos e da disponibilidade de recursos. A fisioterapia intensiva desempenha um papel importante na recuperação desses pacientes, ajudando a recuperar a força muscular e melhorando a mobilidade, além de prevenir contraturas e atrofias que podem ocorrer em razão da imobilização prolongada. A reabilitação precoce vai ajudar a maximizar a recuperação funcional e reduzir a duração da incapacidade. Apesar dos tratamentos, alguns pacientes eles podem apresentar recidivas ou evoluir para a forma crônica da doença, como a neuropatia motora multifocal ou a polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica. A evolução requer uma abordagem diferente, envolvendo o uso prolongado de imunossupressores ou terapias de manutenção com as imunoglobulinas intravenosas. Existem estudos, e esses estudos são promissores, são utilizados biomarcadores para prever a gravidade da doença e a resposta ao tratamento, e também estão explorando novas terapias imunomoduladoras, que vão poder oferecer proteção mais duradoura contra os danos nervosos e acelerar a recuperação desses pacientes. Com relação à neuropatia diabética, a diabetes mellitus ela é definida como um grupo de doenças metabólicas caracterizada pela hiperglicemia, que são os níveis elevados de glicose no sangue. Ela vai ser causada por defeito na secreção de insulina, na sua ação ou em ambos os casos. A deficiência de insulina e hiperglicemia vão causar a destruição das células beta no pâncreas, como, por exemplo, a reação autoimune da diabetes tipo 1, ou a resistência à insulina, ou seja, a resposta produzida, e diminuição na produção de insulina pelas células beta, como ocorre na diabetes tipo 2. Complicações na diabetes vai afetar vários órgãos, incluindo retinopatia, nefropatia, neuropatia periférica e doença arterial periférica ou úlceras nos pés. A neuropatia diabética periférica, a neuropatia autonômica, neuropatia radiculopléxica, radiculopatia e mononeuropatia são tipos de lesões nervosas periféricas causadas pela diabetes. A neuropatia diabética periférica é a mais comum, vai apresentar sintomas sensoriais, que vão começar de forma sistêmica nos dedos dos pés e vai avançar até as panturrilhas, e posteriormente esses sintomas eles vão se manifestar nos dedos das mãos e depois nos braços. Sintomas dessas doenças vai incluir dormência e formigamento, e alguns pacientes podem apresentar dor. Essa dor ela pode ser caracterizada por uma queimação, uma picada, um choque ou até uma dor profunda. Exames neurológicos podem mostrar que houve redução da sensibilidade, como vibrações, picadas e propriocepção. Sinais e sintomas motores são menos comuns. A hiperglicemia ela vai ocorrer em ambos os tipos de diabetes, tanto na tipo 1 quanto na tipo 2. A obesidade, comorbidade e dislipidemia ela vai ocorrer apenas no tipo 2. Falhas bioenergéticas e de disfunção mitocondrial secundária ou excesso de glicose e lipídio circulante vão implicar na patologia e a apresentação clínica da neuropatia periférica. A síndrome metabólica vai resultar na baixa captação de glicose no sistema nervoso periférico, que por sua vez vai desenvolver resistência à insulina, bem parecido com o que ocorre no tecido muscular e no tecido adiposo. Isso vai causar interrupção do acoplamento axobrial e esgotamento do estoque de energia axonal, principalmente na região distal do axônio, ocasionando lesões nervosas e neuropatia diabética periférica ao longo do tempo. Existe um estudo feito com camundongos, no qual o fornecimento de dietas ricas em gordura faz com que ocorra o desenvolvimento da síndrome metabólica, fazendo com que os longos axônios entrem em crise energética, comprometendo o tráfego e a biogênese mitocondrial axonal. Finalizamos aqui o segundo tópico da segunda unidade da disciplina de fisiopatologia geral e nos vemos no TC.